que estão numa carreira, procurador federal, com uma tabela remuneratória. Tem advogado da União, que é um outro cargo e uma outra carreira, uma outra lei, com uma tabela remuneratória. Tem analista jurídico, que é um outro cargo e uma outra lei com uma tabela remuneratória. São 4. Procurador da Fazenda Nacional, com uma carreira, com uma lei e com uma tabela remuneratória. Todas as tabelas remuneratórias são iguais. Portanto, as leis são diferentes, o nome dos cargos são diferentes, mas todos recebem o mesmo salário. Afinal de contas, o nome é diferente, mas a atividade é a mesma. É a natureza jurídica com que eles exercem sua atividade. A finalidade é o exercício do direito, defendendo a administração pública. Nós, engenheiros, embora lá nas universidades federais se chamem técnicos, no INSS se chame recentemente, agora são analistas, lá na infraestrutura são analista de infraestrutura, especialista de infraestrutura, podemos, sem mudar os nossos cargos, sem mudar a nossa lei, ter o mesmo anexo da tabela remuneratória, com os mesmos salários. E mais, estarmos num órgão só. Por quê? Porque isso otimiza a utilização da mão de obra. Se determinado órgão, digamos que a Previdência faça um plano de expansão para construir 730 agências, ela vai socorrer dos entidades que têm menos obra nesse momento. Prioriza-se a Previdência. Se a transposição no São Francisco é o principal, e lá não tem engenheiro, não tem estudo, vamos tirar dos órgãos, tem especialista nas matérias, na natureza do projeto lá da transposição, e vamos colocá-lo lá. Por isso que nós defendemos a AGU. O Brasil precisa de um projeto de nação, porque se vai e vem, você pergunta, qual que é o projeto nosso? É agronegócio? Só produzir e vender? Uma banana, você precisa de um trabalhador. Uma bananada, você precisa de quem fez o açúcar, de quem fez o fogão para cozinhar. Precisa da banana, já tem mais trabalhadores. A embalagem. Então, quanto mais industrializado for o produto, mais ele agrega trabalho, mais ele agrega valor. E é por isso que nós precisamos de uma infraestrutura. A infraestrutura leva os fatores da economia para todo o Brasil. Se nós não tivermos a infraestrutura adequada no Brasil, não adianta falar que nós vamos industrializar, como está em todos os jornais, desindustrialização. O Brasil precisa crescer 4,5% nos próximos 10 anos para continuar nessa sigla BRICS. Isso quem disse foi o próprio criador da sigla. Se o Brasil não crescer, os outros países vão crescer e não vão ficar para trás, não vão sair da sigla. Eu acho que a infraestrutura é um trabalho pelos próximos 30 anos, é um projeto de governo, então tem que ser valorizado se nós quisermos crescer o país e manter a política social. Na maioria dos municípios onde tem as populações mais pobres do Brasil, não tem médico, mas também não tem engenheiro, não tem arquiteto. O que acontece? Se manda recurso para fazer saneamento básico. Ou volta para o governo federal, o deputado faz uma emenda, o senador faz uma emenda para a população mais pobre que ele conhece. Vai voltar. Não tem engenheiro, não tem arquiteto. Então, não se faz escola, não se faz posto de saúde, não se faz saneamento básico. Continua a população sendo a mais pobre do Brasil. Porque não se valoriza e o governo não está enxergando isso. A sociedade também não está enxergando isso. E precisamos,
nós temos também uma maneira de ver. Se eles não enxergam, o problema deles também às vezes não é. Se eles não enxergam, nós temos que fazê-los enxergar. Então o problema está em nós. Nós precisamos nos movimentar pelo Brasil afora. Nós precisamos ir conversando, participar mais das discussões, escrever na imprensa, participar de fóruns, escrever para políticos, mudar de alguma forma as posições que hoje estão prevalecendo na sociedade. Em 2010, o deputado José Chaves, do PTB de Pernambuco, apresentou o projeto de lei 7607, que trata da carreira típica de Estado. A carreira típica de Estado foi criada na reforma do governo FHC, em 96, 97. A carreira típica de Estado é um status, ou seja, inicialmente se queria que as carreiras fossem carreiras exclusivas do serviço público, ou seja, só estariam nessa carreira aqueles que só tinham profissionais e só trabalhariam no serviço público. Isso foi modificado, porque essencialmente que só trabalha para o serviço público são 3 os cargos. É o embaixador, Forças Armadas e Justiça. Não existe justiça privada, não existe Força Armada privada e não existe embaixador na iniciativa privada. Só esses 3 são típicos de Estado com exclusividade. E nós temos, na verdade, 17 carreiras típicas de Estado hoje. E para onde que foi a evolução? Evoluiu para aquela que é essencial ao Estado. São carreiras que o Estado tem que valorizar porque elas são o sustentáculo do Estado. Elas são carreiras principais da atividade estatal. Nós passamos 2011 inteirinho conversando com o deputado da comissão. Eram 56. Nós conversamos com os 56, mais de uma vez. Porque quando eu ia conversar e o deputado falava assim, muito prazer, eu falei, porra, o que eu falei da outra vez não serviu para nada, né? Não lembra nem de mim? Eu, novamente, persistência, persistindo, foi para a votação, tivemos só 2 votos contrários dos 56. Foi votar no final de 2011. Todos os colegas aqui trabalharam por e-mail para deputado. Os colegas da nossa associação, colegas que conheciam o nosso trabalho, colegas que estavam... Eu fazia 3 e-mails por semana para os deputados. Fiz isso durante o ano inteirinho. Lógico que no período que eles estavam lá na Câmara. E os colegas todos do Brasil, todos, mais de 200 colegas fazendo a mesma coisa. E quando eu ia conversar, já era com outros olhos que a pessoa me recebia. E eu ia justificando, como aquele comercial, né? Foi ligando, até... Então, conversamos tanto que tivemos só 2 votos contrários e passamos pela comissão que analisa o mérito, que é a Comissão de Trabalho e Serviço de Administração Pública, que é a CETASP. Depois foi para a Comissão de Constituição e Justiça, 2012. Chegou no final de 2011, começou em 2012. Passamos 2012 inteirinho conversando com os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Lá são mais membros, são 166 membros. Lá eu não consegui conversar com todos, mas conversei com a maioria. Os colegas falaram com a maioria. Tem colegas, como eu falei aqui do Amapá, que foi lá na casa da pessoa, até na casa da sogra, ele deixou o documento para entregar para o deputado. E com isso, nós fomos criando um grande número de deputados favorável à nossa causa. Quando começou a colocar em pauta, que já foi um sacrifício, e aí eu valorizo o trabalho da deputada Gorete, que foi uma defensora incansável lá na comissão, do deputado Edson Silva no início, depois ele se adoentou, teve que se afastar e a Gorete assumiu. E a deputada Gorete, que é uma deputada lá do Ceará, muito batalhadora, persistiu, colocamos em votação.
Colocando em votação, o governo contra. Novamente o governo contra. Aí, só que nós tínhamos maioria. Quando o governo percebeu que ia perder, pediu quórum. Realmente, porque lá as comissões, as pessoas trabalham em 2, 3 comissões ao mesmo tempo. Entra aqui, vê um projeto, vai, sai, corre para outra. E na hora que o deputado pediu, não tinha quórum. Tinha quórum no início da sessão, não tinha quando foi votar. Aí, demoramos mais 2 semanas. Voltou a pauta e aí nós aprovamos. O governo pediu para eu conversar com a administração pública, com o Ministério do Planejamento. Eu me propus a conversar. Eles não me ligaram, porque eles contavam que iam convencer a base deles a votar contra o projeto. Mas a maioria era a favor, era nítido, é claro. Todo mundo reconheceu que tem que valorizar o engenheiro, o arquiteto e o agrônomo. Tanto é verdade que na votação, eu mesmo cheguei no líder do governo e falei assim, olha, eu lhe trago aqui o autor do projeto, trago a relatora, para a gente conversar com o governo e o senhor decide. Ele falou, não, deixa para lá. Foi a votação e ninguém votou contra, nem o governo votou contra. Porque os defensores eram tantos que pediram a mão para falar, que o próprio presidente, o Berzoini, que era o deputado, que foi ministro da Previdência, eu tinha conversado antes do início com ele, expliquei rapidamente como foi a evolução das carreiras típicas de Estado no Brasil. E aí ele compreendeu o projeto e falou, agora eu estou entendendo. E na hora da votação, ele nos ajudou, embora ele fosse governo, embora ele estivesse querendo ajudar o governo, ele percebeu que ali era perdida a causa. A maioria levantou a mão para falar favorável ao nosso governo, mais de 15 deputados. Ele, com 3 deputados que falou, ele já pediu a palavra e falou, pessoal, vamos votar, depois vocês falam, porque se vocês começarem a falar, vai ter a ordem do dia, e quando chama a ordem do dia, era próximo do meio-dia até a ordem do dia, se chamar aquela sessão, não votou, não vota mais. Ele nos ajudou, ele agilizou a votação e nós passamos com unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Agora está lá para a redação final e vai para o Senado. E no Senado vai ser a mesma, nós trabalhamos todos e conversando lá. Diga, auxiliador, que participou também muito dessa luta. Meu nome é Maria Auxiliadora, sou arquiteta e urbanista do INSS. Quando você falou em Ricardo Berzoini, o Marcos e a Glória sabem disso, quando o PT assumiu o poder, foi em 2004, né? 2003, e aí o Berzoini deu um emprego à esposa dele. E saiu na imprensa que o salário dela era muito alto para o cargo dela. E nessa época eu comecei a mandar e-mail para ele, mostrando para ele que o salário da esposa dele não era alto. Era o meu que era baixo. Como arquiteta do INSS, o meu salário é que era baixo. Glória e Marcos lembram disso, né? Lembram, não? Eu tenho ainda na minha caixa cópia do e-mail que eu mandei para o Ricardo Berzoini. Porque a gente entrava no nosso caixa de endereços e a gente conseguia endereço eletrônico de qualquer membro do governo. E eu, desde aquela época, já começava a mostrar que o nosso salário era muito baixo. A auxiliadora tem nos ajudado muito nessa nossa luta, o Marcos, a Glória também, que estão aqui, demais colegas. Isso que ela falou, que o nosso salário é baixo, é realmente isso. Tem colegas que falam assim, o advogado só dá despesa, nós damos lucro e, como que eles ganham mais? Eu sempre falo o seguinte, não adianta a gente comparar com as outras carreiras. O problema não são os outros cargos que estão ganhando salário melhor que nós. Eles estão ganhando. Eu digo sempre que no Brasil, por mais que você ganha menos do que você merece. Então não são os outros que estão ganhando bem. Nós é que estamos ganhando mal, que é essa tese que a auxiliadora falou, eu sempre falo isso. O problema é que nós temos que nivelar por cima, não podemos falar, olha, diminua o seu para ficar igual ao nosso. Não, todos têm que subir o salário, cada um de acordo com a sua luta.
de acordo com as suas proposições, de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade que o país tem, de acordo com a necessidade que a administração pública tem. Mas eu sei que nós, engenheiros, arquitetos e agrônomos, como bem demonstrei aqui, está no fundo do poço salarial. Essa que é a verdade. Bem, indo para a comissão indo para o Senado Federal, já que foi aprovado na Câmara, só vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Passou por esta comissão, ele é um projeto conclusivo, passando por esta comissão, ele automaticamente vai à sanção presidencial. E aí temos que nos apresentar novamente à Presidente da República para mostrar se ela é tocadora de obra, mãe do PAC, que ela seja também acolhedora das nossas reivindicações. A carreira típica não tem uma definição, como muita gente propõe. Eu já disse que aqui era, no começo, exclusiva e hoje é essencial. E só vai ser carreira típica aquilo que a lei disser que é carreira típica. Só isso. Não tem outra formulação jurídica, não tem outra natureza complexa, como muitos querem que tenha, ou que muitos vendem que tem, porque na verdade não tem. Eu ia fazer ali um histórico das carreiras, mas acho que já falei. Só vou concluir agora. O IBGE foi considerado carreira típica de Estado. Já aprovou em todas na Câmara e no Senado, só falta ir à sanção presidencial. O IBGE tem uma única indicação na Constituição brasileira. A maioria das entidades que são carreira típica de Estado tem uma ou duas indicação na Constituição brasileira. Nós temos mais de 50. Existem mais de 50 prescrições para a administração pública que, sem engenheiro, arquiteto e agrônomo, a administração pública não faz. Então, a justiça de nós sermos carreira típica de Estado